Olá! Já parou para pensar se a gente pudesse dar um upgrade direto no cérebro de um atleta? Deixar ele mais rápido, mais preciso? Parece coisa de ficção científica, né? Pois bem, nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça num estudo super inovador que tentou fazer exatamente isso, investigando se é possível, de fato, aprimorar o desempenho lá no campo, começando pela mente. Então, essa é a grande pergunta. É possível mesmo fazer isso? A gente vai explorar aqui a ciência por trás de uma tentativa de turbinar as capacidades cognitivas que, no fim das contas, separam os bons atletas dos gigantes. E para entender como, primeiro a gente precisa falar de uma habilidade mental que é crucial. E o centro de tudo isso é uma coisa chamada inibição de resposta. Basicamente, é como se fosse o freio de mão do cérebro. É o que permite que um atleta cancele uma ação no último milissegundo, sabe? Transformando o que seria um erro feio numa jogada genial. É uma habilidade cognitiva, olha, absolutamente essencial no esporte. Ok, então como é que se treina essa habilidade mental tão específica? Os pesquisadores por trás desse estudo tiveram uma ideia, digamos, bem de ponta: estimular o cérebro diretamente usando tecnologia. E o que chama atenção aqui é a precisão. Foi quase cirúrgico. O estímulo não foi de qualquer jeito, não. O alvo era uma região bem específica, o córtex pré-frontal dorsolateral direito, ou RDLPFC, para facilitar. Pensa nessa área como um centro de comando para funções executivas, aquelas habilidades de alto nível tipo planejamento e, principalmente, tomada de decisão sob pressão. A ferramenta escolhida para isso foi a TDCS. Como dá para ver na imagem, um eletrodo é posicionado bem em cima dessa área-alvo. É uma técnica que não tem nada de invasivo, viu? Nada perfura o crânio, o que os participantes sentem é só um leve formigamento, bem no comecinho. E como isso funciona na prática? Bom, a TDCS envia uma corrente elétrica muito, mas muito fraquinha. A ideia não é forçar os neurônios a dispararem, mas sim dar um empurrãozinho neles, sabe? Deixando eles mais animados, mais prontos para a ação. É como preparar o terreno para um processamento mental bem mais rápido. A melhor analogia que a gente pode fazer é essa aqui. A TDCS funciona como se fosse um personal trainer para o cérebro. Só que em vez de fortalecer músculos, ela fortalece os circuitos neurais que são responsáveis pela tomada de decisão. E era exatamente isso que os pesquisadores queriam testar. Mas, claro, uma tecnologia tão promissora assim precisa ser testada com muito rigor. Então, como os pesquisadores fizeram para provar que isso realmente funciona? Ah, a resposta está toda no design do experimento. A estrutura do estudo foi, olha, impecável. 36 jogadores de futebol foram recrutados. Eles passaram por uma bateria de testes antes e depois de um período de 4 semanas de intervenção. E no final, claro, todos os dados foram analisados com o maior cuidado. Um processo bem metódico mesmo. E aqui está o coração do experimento. Os jogadores foram divididos em 3 grupos. O primeiro recebeu a estimulação de verdade, a TDCS, por 20 minutos. O segundo, que é o grupo sham, ou placebo, sentiu a estimulação só por 1 minutinho, só para imitar a sensação, mas sem o efeito real. E o terceiro grupo só continuou com o treino normal. Isso é fundamental para ter certeza de que qualquer melhora foi por causa da estimulação e não só por treinar mais ou pelo famoso efeito placebo. E essa citação aqui, ela ilustra o que a gente chama de padrão ouro da pesquisa. Triplo cego. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem os jogadores, nem os pesquisadores que aplicavam os testes e nem mesmo o estatístico que analisou os dados, ninguém sabia quem estava em qual grupo. Isso elimina qualquer tipo de viés e garante que os resultados sejam o mais objetivos possível. É ciência de altíssima qualidade. Com um experimento tão bem desenhado assim, a expectativa pelos resultados era enorme. Afinal, o que os pesquisadores descobriram depois de 4 semanas de estimulação cerebral? A pergunta que não quer calar: funcionou? A resposta, pelo menos em termos de comportamento, foi um sonoro sim. Esse número aqui é talvez o resultado mais impactante de todos. Em média, os jogadores que receberam a estimulação de TDCS de verdade, eles reduziram o tempo de reação em mais de 45 milissegundos. No mundo dos esportes de elite, onde cada milissegundo é uma eternidade, isso é uma melhoria, nossa, é gigantesca. E esse gráfico conta a história de um jeito bem visual. Reparem na primeira barra, que é a do grupo de TDCS ativo. Foi o único grupo que mostrou uma queda estatisticamente significativa no tempo de reação. Já os grupos placebo e de controle praticamente não mudaram nada. É evidência bem clara, né? Ok, eles ficaram mais rápidos. Isso é impressionante. Mas a parte que é realmente fascinante dessa pesquisa não é só o quê, mas o porquê. O que exatamente mudou dentro do cérebro desses atletas?
Para descobrir o porquê, os cientistas olharam diretamente para a atividade cerebral, usando uma técnica que mede as ondas cerebrais. Eles se concentraram num sinal bem específico, a onda P3, que funciona como um marcador da velocidade e da eficiência do nosso processamento cognitivo. E este slide é a prova visual. O foco aqui é no grupo que recebeu a estimulação. A linha azul é a onda cerebral antes do tratamento e a vermelha é a de depois. Notem a diferença na linha vermelha. A onda ficou mais alta e atingiu o pico mais cedo. Essa é a evidência, lá no nível neurofisiológico, de que alguma coisa mudou. Tá, mas o que isso significa em bom português? Uma amplitude P3 maior indica que o cérebro estava alocando mais recursos para a tarefa, com mais foco. E uma latência P3 menor significa que todo o processo de tomar a decisão aconteceu mais rápido. A conclusão é direta. A estimulação fez com que o cérebro dos jogadores ficasse, literalmente, mais eficiente. Ok, os resultados são claros. A estimulação funcionou e agora a gente sabe como ela funcionou lá no nível dos neurônios. Mas, e aí? Quais são as implicações disso tudo num cenário mais amplo? É sempre importante manter a perspectiva científica. Os próprios pesquisadores fazem questão de dizer que, apesar dos resultados serem super promissores, este ainda é um estudo preliminar. Eles batem na tecla de que é preciso fazer estudos maiores para confirmar tudo isso. A ciência avança com cautela, com rigor. Mesmo assim, a principal lição que fica desta análise é revolucionária. Pela primeira vez, a gente tem uma ligação direta, comprovada, entre uma intervenção de neuroestimulação e melhorias tanto no comportamento quanto na eficiência dos neurônios em atletas. Isso não é mais só teoria. Isso tudo nos deixa com uma pergunta enorme para o futuro, né? Este estudo focou na inibição de resposta para atletas, mas a tecnologia abre um leque de possibilidades absurdo. Se fosse possível aprimorar com segurança qualquer função do cérebro, da criatividade ao foco, para onde isso poderia nos levar? É uma ideia bem poderosa para a gente ficar pensando. Obrigado por acompanhar.